Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito contente em retornar à nossa igreja depois de alguns dias em Patrocínio, fazendo um curso acerca de revitalização e plantação de igrejas, que foi muito benéfico para a minha vida e creio que, com a graça de Deus, também será para a nossa igreja, uma vez que precisamos trabalhar sempre em plantação e revitalização de igreja. E eu gostaria, antes de iniciar o sermão, de mais uma vez orar com os irmãos, suplicando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Ó Deus santo e maravilhoso, é com temor, com um coração contrito, que me achego diante de Ti, ó Deus, e o Teu povo também. Nós sabemos na presença de quem estamos, o Deus santo, majestoso, justo, Rei sobre todas as coisas e Rei de cada um dos corações dos Teus servos aqui presentes nessa noite, ó Deus. Suplico que a Tua graça seja derramada sobre nós nesse momento. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir a Tua voz, e a Tua igreja também. Por isso, fale conosco na exposição da Tua palavra. Cristo, o Teu Filho, não está mudo nos céus. O ministério profético de Teu Filho, ó Pai, continua na exposição fiel da Tua palavra. Portanto, sou vaso de barro, ajude-me. Os Teus servos aqui também são vasos de barro. Ajude-os para que recebam a Tua palavra. Queremos, ó Deus, ser edificados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e também auxiliados a viver a vida de fé e a vida que agrada o Senhor mesmo, por meio dos mandamentos inscritos no nosso coração e praticados com as nossas mãos. Ajude-nos, Deus. Que os nossos corações, não só nessa noite, mas todos os dias da nossa vida estejam voltados para ouvir a Ti, falar contigo e falar de Ti também. Imploro-Te, eu e a Tua igreja, que cremos no Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, antes de entrarmos na leitura do texto, eu quero que você se imagine comigo nessa noite como um grande construtor, uma pessoa que realiza obras magistrais, arquitetônicas maravilhosas. Você está acostumado a trabalhar nessa área e de tal forma os seus empreendimentos são bem-sucedidos que você começa a gabar-se das suas habilidades, ou seja, as habilidades que você tem passam a ser o carro-chefe do seu trabalho, aquilo em que você confia. Mas como a vida não é um mar de rosas, um belo dia, você recebe uma obra para realizar que é grande demais para as suas habilidades. Elas começam a falhar, suas forças, que pareciam ser titânicas, começam a minar, sua autoconfiança se esvai, e as coisas não parecem boas. E a pergunta que eu te faço, e me faço nessa situação é: que tipo de palavra você gostaria de ouvir? Muitos gostariam de ouvir: você vai receber novas habilidades e as coisas vão acontecer do jeito que você imagina. Outros gostariam de ouvir: faça mais força, porque contra a força não há resistência. Outro tipo de pessoas ouviria: seja violento, porque a violência resolve as coisas. A última pergunta nessa breve meditação é:
que tipo de palavra Deus falaria conosco? Se você quer saber, eu o convido a abrir Zacarias capítulo 4. Livro apocalíptico do profeta Zacarias, filho de Ido, capítulo 4, eu lerei do verso 1 até o verso 14, e que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás como uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo a pedra de separação na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 filhos do azeite que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Queridos irmãos, temos visto a exposição desse livro, e o contexto aqui é 520 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, depois da volta de Judá do exílio da Babilônia, em que as promessas de Deus estão se cumprindo, mas de uma maneira mais homeopática, e por isso o povo está numa situação duvidosa, está desanimado, e por consequência começou a trabalhar na sua vida cotidiana, na sua vida normal, deixando o trabalho de construção do templo, como Deus havia instruído àquele povo. Ou seja, o que eles fizeram foi, deixaram o culto e começaram a viver para si mesmos. Por isso, o livro de Zacarias traz um grande chamado a arrependimento e mostra àquele povo as promessas da aliança para que eles pudessem se reanimar. Vimos também que o centro do livro, nessa estrutura quiasmática, ou seja, de funil, são a 4ª e 5ª visão. O capítulo 3, que traz acerca do perdão de Deus para o sumo sacerdote Josué, mas não só para ele, mas para todo o povo, num só dia, que se cumpriria na cruz. E agora, o capítulo 4, que é a 5ª visão, que vai tratar de Zorobabel. Esse capítulo, irmãos, talvez seja um dos mais difíceis da Bíblia, porque a sua mensagem
é dirigida a 3 grupos e ela é picada, ou seja, não há fluência, uma continuidade. Por isso eu vou tentar explicar aos irmãos da maneira mais didática possível e vou começar a mensagem que é dirigida a Zorobabel, dos versos 6 a 9, para que os irmãos comecem a entender melhor o capítulo. Mas antes de vermos o que Deus diz a Zorobabel, do verso 6 a 9, temos que entender a mensagem principal desse capítulo, é que Deus mostra que a sua obra será concluída pelo poder do Espírito. Ou seja, Ele está mostrando àquele povo: parem de confiar em vocês, confiem no poder que vem de mim, o poder que vem do Espírito Santo. E é isso que Ele vai ensinar, e essa é a mensagem central dos versos 6 a 9. Veja, o verso 6 diz: prosseguiu o anjo e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, o que o profeta estava vendo, a visão complicada que ele teve de um candelabro, era uma mensagem para Zorobabel, que é líder do povo de Deus na área política. Ele era descendente de Davi, mas não reinava, porque o povo de Deus estava, ainda que tenha saído do cativeiro babilônio, estava sob opressão estrangeira. Veja, irmãos, aquele que deveria ser rei da linhagem de Davi não está no trono. Por isso, a missão desse homem de conduzir o povo é muito difícil. E a mensagem, então, para ele é a palavra de Deus. Porque, irmãos, a única coisa que pode animar-nos espiritualmente nesse mundo é realmente a palavra de Deus. Mesmo os sacramentos que temos na igreja, que são alimento para a nossa fé, eles têm como base a palavra de Deus. Ou seja, ela é o meio de graça por excelência. E o que Deus então está dando àquele homem é tudo o que ele precisa, a sua santa palavra. Muitas vezes nós, falhos pecadores, acreditamos que podemos nos animar com as coisas deste mundo, comprando um carro novo, trocando de casa, recalchutando a nossa estirpe, ou seja, a nossa lata, ou aquilo que somos, mudando a nossa postura social, ou qualquer que seja as coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Até mesmo gastamos muito tempo em nossas casas, cantando hinos, nos nossos carros, mas gastamos pouco tempo com a palavra de Deus, que é o que nos edifica. Por isso que Deus vai dar a Zorobabel é a sua palavra, para que ele fosse edificado e pudesse fazer a obra que deveria empreender em prol daquele povo. Irmãos, a palavra de Deus. Quantas vezes queremos ouvir outras coisas, ver outras coisas, e não nos atentamos para a palavra de Deus? Se as demais coisas fossem importantes realmente, Deus traria estas coisas a Zorobabel, mas foi a sua palavra. Isso é a primeira lição que devemos tirar desse texto. O primeiro princípio é a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida, que deve ser o centro da nossa vida, que devemos gastar tempo realmente nos nossos dias. E me entristece o coração ao ver quantas igrejas que tudo que está no centro não é a palavra de Deus. Se você andar um pouco, você vai ver, há muitas que cantam 1, 2 horas,
e há 20 minutos de sermão. Pasmem, cursos de homilética hoje, ou seja, a arte que nos ajuda a preparar e pregar o sermão, dizem que bons sermões têm que ter 20 minutos. Parece que nunca leram Paulo pregando até a alva, até acordar o dia. Isso nos ensina uma coisa: estamos deixando o que é essencial. Então, o que Deus está dando a Zorobabel é o essencial, a palavra. E o que ele vai ensinar a esse homem? A primeira parte da mensagem a ele é: não por força, nem por poder. Deus está dizendo a ele: o que você precisa não é a sua capacidade humana. O que vai fazer você construir o templo e governar Israel não é a sua capacidade. As palavras força e poder do texto apontam puramente para capacidades humanas. O que Deus está dizendo a ele é: não são os seus trabalhadores, ou a sua competência, ou as suas habilidades que vão te ajudar nas tarefas que eu te dou. Essa é a mensagem para você, e essa é a mensagem importante para as nossas vidas, porque nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, nas nossas forças, e somente os tolos confiam nas suas próprias forças. O Senhor disse por meio de Jeremias: maldito é o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Há muitos que usam esse versículo para dizer que não devemos confiar nas pessoas. Não, o que o Senhor está dizendo é: não confie em vocês. No trabalho do reino e na vida de vocês, não confiem em vocês, porque as nossas habilidades, mesmo sendo dadas por Deus, elas pouco valem. E é interessante, irmãos, Zorobabel precisar de ouvir essa palavra. Porque provavelmente era um homem capaz e autoconfiante. Todo homem muito capaz, em algum momento da sua vida, vai se tornar autoconfiante além daquilo que deve ser. Então, o que ele precisa saber não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito. O trabalho seria liderado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Não é a força humana ou a habilidade humana, mas é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, queridos, que energizou a criação, que gerou Cristo no ventre de Maria, que nos deu um novo nascimento, que concedeu-nos dons e aplicou as bênçãos de Cristo nas nossas vidas, é este Espírito Santo que vai operar em prol dos servos do Senhor aqui. A tarefa do reino de Deus baseia-se sempre no poder de Deus. Quando confiarmos em nós mesmos, nós vamos fracassar. E esse é um dos motivos porque muitas das pessoas na igreja estão fracas. Muitas igrejas estão fracas, porque são pessoas confiando em si mesmas, líderes que confiam nas suas capacidades. E Deus está dizendo: não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. É pelo poder do Espírito. É o Espírito que vai trabalhar. É o Espírito quem vai fazer essa obra. Irmãos, isso não significa que seja fácil, porque o verso 7 nos ensina que mesmo com o trabalho do Espírito Santo, nesse trabalho santo do reino de Deus, há percalços. Por isso Deus disse: quem és tu, ó grande monte? A ideia aqui é que há dificuldades em trabalhar para o reino de Deus. Essa linguagem é uma linguagem simbólica. Os montes aqui representam dificuldades enormes.
Veja, Deus deu uma palavra parecida a Isaías no capítulo 40, quando ele diz: todo o vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda carne verá, pois o Senhor o disse. As grandes montanhas aqui apresentam dificuldades, obstáculos no reino de Deus, mas há uma boa notícia: nenhuma dificuldade é demasiada para Deus. Todas as dificuldades, por mais grandiosas, elas serão vencidas. Irmãos, eu não sei se você, como eu, às vezes olha para as dificuldades da igreja e pensa: elas são maiores do que as minhas forças. Mas o segredo está aqui: não confie em você, confie em Deus. O Deus que é soberano sobre as dificuldades, é Ele quem vence os obstáculos. Na verdade, irmãos, como um bom calvinista, os obstáculos são obstáculos do próprio Deus, no sentido de que Ele mesmo é o decretador dos obstáculos. No sentido de que, na soberania de Deus, todas estas coisas que parecem dificultar o trabalho da obra do Senhor estão debaixo do seu poderoso cuidado, do seu decreto eterno. Às vezes me chama a atenção como as pessoas dizem acerca da obra, do avanço do Evangelho: tal lugar é mais difícil de entrar o Evangelho, mas sempre esquecem de olhar do ponto de vista de Deus, no sentido de que, se o Evangelho não entra num lugar, é por causa da vontade de Deus. É claro, há muitas outras questões a serem analisadas, mas está sempre em primeiro lugar a vontade de Deus, irmãos. Os obstáculos são para os homens, por isso Deus está mostrando: essa grande montanha será uma campina, ou seja, um planalto, uma planície, diante do trabalho de Zorobabel. Deus está removendo os obstáculos aqui, e mostrando para aquele homem: veja, não é a sua força, não é o seu poder, é o meu espírito, e as dificuldades, quem vai vencer? Sou eu mesmo. De tal maneira que ele colocaria a pedra de remate. Essa pedra aqui é a pedra, irmãos, que finalizaria o trabalho do templo. No sentido, Deus está dizendo para ele: você vê esse trabalho que você está achando que é difícil? Eu vou tirar as dificuldades, de tal maneira que você vai colocar a última pedra. Porque, irmãos, o que Deus empreende a fazer não fica pela metade. Nós falhamos, nós desistimos, mas o que Deus se dispõe a fazer, não acontece isso. Haja vista a obra da redenção, grandiosa, do nosso ponto de vista, difícil de ser realizada, mas Ele o faz. Ele colocaria a última pedra, e isso traria aclamações, alegria, haja graça e graça para ela. Ou seja, as lutas e dissabores, dificuldades da vida daquele tempo, ficariam para trás em relação à construção do templo. Haveria alegria. Isso me ensina, queridos, aplicando na minha vida e na sua vida, que nós devemos nos alegrar com a obra do Senhor. Há em nossos dias uma escusa muito grande em relação a trabalhar na obra do Senhor, em ver a obra do Senhor sendo feita, mas isso deveria trazer alegria ao povo de Deus. Trabalhar na obra do Senhor, ver a obra sendo concretizada, deve trazer-nos alegria,
deve encher-nos de júbilo, de tal maneira que aqui o povo é representado pedindo graça e graça sobre a última pedra a ser colocada. Alegria pela obra do Senhor ser feita nos nossos dias. Precisamos disso. Precisamos nos alimentar da palavra, como Zorobabel fez. Trabalhar na obra do Senhor e nos alegrar por fazer isso. Veja que o verso 9 traz a mesma mensagem. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmo acabarão. É a mesma mensagem, dizendo, o fundamento do templo já foi colocado, mas ela vai acabar, a obra vai acabar. E a pergunta que eu faço a esse texto é, por que Deus deu a mesma mensagem? Ou por que Ele deu uma mensagem duas vezes? Em primeiro lugar, nós temos dificuldade em acreditar nas mensagens que Deus nos dá, que parecem impossíveis. Ou seja, nós focamos tanto na dificuldade das coisas, que temos aquela duvidazinha no coração de que as coisas realmente serão feitas. Então Deus dá essa palavra, que é a mesma dos versos 6 ao 8, para mostrar, veja, não duvide, a mensagem que eu estou dando para você é certa, isso vai acontecer. E quando eu vasculho, irmãos, o Antigo Testamento, eu percebo que a vida no Antigo Testamento, além de ser também no Novo Testamento, é uma vida de fé e que nós devemos esperar pelas promessas de Deus. O trabalho mais difícil, talvez, na nossa vida seja esperar as promessas de Deus. Queremos tudo rápido demais. Queremos entrar na igreja e amanhã estar com o Senhor na glória, mas as coisas de Deus não são assim. Deus, na sua providência, não trabalha num ritmo fast food. Não porque Ele seja limitado em seu ser, não porque Ele não tenha poder para fazer as coisas, mas é porque nós precisamos desse tempo para que aprendamos as lições, para que aprendamos a palavra, para que aprendamos a viver por fé. As coisas demoram às vezes. Deus dá essa segunda palavra a ele para que ele pudesse esperar, para que ele pudesse saber, vai acontecer, mas você vai ter que esperar. Além disso, a segunda palavra aqui do verso 9 é dada por um segundo motivo, para mostrar a veracidade da palavra dada por meio de Zacarias. Porque, irmãos, talvez você não saiba a dificuldade que é pregar a palavra de Deus no momento em que as coisas que nós queremos que aconteçam não estão acontecendo. Pregar a palavra para pessoas desanimadas é muito difícil, e muitas vezes a dúvida parte para acreditar que o profeta é que está enganado, ou a palavra de Deus é que está falhando. Por isso Deus dá essa palavra para que a palavra infalível de Deus pudesse ser confirmada na vida de Zacarias como um verdadeiro mensageiro de Deus. Eles veriam que o que ele estava realmente fazendo ali era pregando a palavra, por mais que na mente daquele povo parecesse loucura e parecesse que não iria acontecer. Então Deus dá essa palavra, vai acontecer, vai ter que esperar, mas isso é certo, este homem é um profeta, realmente um profeta. Agora, queridos, há aqui uma mensagem mais profunda dos versos 6 a 9. O templo que estava sendo construído aponta, em primeiro lugar, para o nosso Senhor Jesus Cristo.
Toda a realidade do templo aponta para o Senhor. Por isso, quando ele encarnou-se, João fez questão de dizer que ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós. Então, a construção do templo estava apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo na plenitude do tempo. Mas aponta para outra realidade também. Porque hoje, disse Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Disse Pedro que nós somos pedras vivas. Então, o que Deus está nos mostrando aqui é que a obra do templo no ano 520 aponta para outra realidade, para a obra que está sendo feita no templo hoje, a igreja. No sentido de que Deus está trabalhando no verdadeiro templo, a sua igreja. As pedras vivas que somos nós, estamos sendo colocados um a um nesse templo. Deus está construindo o templo hoje, irmãos. Não é o templo de Salomão que estão fazendo por aí. É o templo verdadeiro, a sua igreja. As pedras não são esses tijolos aqui, somos nós mesmos. Estas são as verdadeiras pedras. Este é o verdadeiro templo do Senhor, e o Senhor habita conosco. Graças a Deus por essa mensagem de que Ele não vai deixar nenhuma pedra faltando nesse templo. O templo que foi reconstruído está em ruínas, não existe mais, mas o templo do Senhor jamais deixará de existir. Sabe o que devemos fazer diante disso então? Nos engajar para a glória de Deus no ministério da pregação da palavra, porque é através da pregação da palavra que Deus salva os seus eleitos, faz deles pedras vivas e coloca no templo. E é através da pregação da palavra que Deus vai lapidando as pedras no templo, vai adornando o templo. Então, queridos, não somente eu, reverendo Gustavo, e os presbíteros, somos os pastores dessa igreja, devemos nos engajar no ministério de pregação. Aqui no púlpito, sim, na pregação pública, sim. No entanto, todos nós devemos nos engajar no ministério da pregação da palavra. É através da pregação da palavra, de pedras vivas, que Deus vai alcançar os seus eleitos. A igreja vai ser edificada. O templo está crescendo, apesar das dificuldades. Verso 10. Agora a mensagem não é mais para Zorobabel. A mensagem agora é para os realistas. Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo a pedra de separação na mão de Zorobabel. A segunda mensagem, então, é para outras pessoas. Você já percebeu que no povo de Deus há sempre pessoas que são pessimistas? E quando você se achega para elas, elas dizem: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. É esse tipo de pessoa que está sendo tratado aqui no verso 10. Havia naquele tempo pessoas pessimistas que se diziam realistas. Elas estão na mensagem de Ageu capítulo 2. Depois você pode chegar em casa e ler. As pessoas que diziam: jamais esse templo vai sair do chão. Deus vai fazer isso? Não. Afinal, olha só estas construções. Por isso eles são chamados aqui aqueles que desprezam os humildes começos. Porque há um contraste aqui, irmãos. Você lembra quando o primeiro templo
ou o templo construído por Salomão foi construído, como foi? Salomão era o rei mais rico da terra. Havia coisas grandiosas vindo de todos os lugares para o seu reino. Ou seja, o começo não foi humilde, e Davi separou coisas para a construção do templo aos borbotões. Então, o começo não foi um começo humilde. Se você comparar o templo de Salomão com esse tempo aqui, exílio, gente passando dificuldade, sem riquezas, situação difícil, ou seja, humildes começos. O problema não são os humildes começos. O problema é limitar o poder de Deus pelos humildes começos. Esse é um erro comum nas pessoas e que eu e você podemos incorrer. Pensar que as situações são maiores do que Deus, que Deus não tem poder para mudar. Ou seja, o meu marido sempre foi assim, ele vai continuar sendo assim. Essa igreja sempre foi assim, ela vai continuar sendo assim. É um erro muito grande da nossa parte, olhar para situações e acreditar que elas podem impor limites no poder de Deus e na sua ação. E fazemos isso constantemente nas igrejas odiernas. Olhamos para homens falhos e limitamos. Deus não pode mudar a situação da igreja. Talvez você não diga na voz audível, mas no seu coração está lá, não tem jeito de mudar. Se Deus não fizer isso, não mudará. Ou nem mesmo Deus pode fazer isso. Irmãos, entenda, humildes começos são necessários para o povo de Deus. Deus trata com seu povo através de humildes começos, para que eles aprendam uma lição fundamental à fé cristã, a nossa total dependência de Deus. Quando os começos são humildes, quando as situações são difíceis, Deus nos leva a entender isso, somos totalmente dependentes de Deus. Não há uma fagulha sequer da nossa vida que pode dizer, eu quero ser autônomo, ou aqui eu posso algo. Esse foi o erro de Adão e Eva. Queremos ser autônomos, queremos ser como Deus. Então, os humildes começos são um tempo para aprendizado. Ele, Zorobabel, eles, realistas, nós, hoje, precisamos aprender. Os projetos do reino só têm sucesso quando aprendemos a confiar somente em Deus e deixamos a autoconfiança de lado. Quando vamos fazer algo e queremos êxito, devemos pensar que a nossa confiança em nós mesmos, a autoconfiança, deve ficar longe de nós. Se empreendemos algo em prol da igreja, reformá-la, transformá-la numa igreja mais pura, devemos entender, somente Deus pode levar o projeto a êxito. Por quê? Não é por força e nem poder, mas pelo meu Espírito Santo. Isso tem que ecoar nas nossas mentes. Mas como Deus ia transformar aquela atitude? A parte B do verso 10 diz, alegrar-se-á vendo a pedra de separação na mão de Zorobabel. A atitude deles seria transformada quando eles deixassem a cegueira e começassem a ver Deus trabalhando na construção do templo. Ou seja, a desconfiança ficaria para trás quando eles parassem de ficar criticando a obra e olhassem e conseguissem enxergar Deus trabalhando naquele empreendimento.
Moisés ensina isso no Salmo 90, quando ele nos diz: Deus, dai-nos coração sábio para contar os dias, para ver a graça. Ou seja, quando nós paramos de olhar para as dificuldades, para o deserto, e olhamos para Deus trabalhando nas nossas vidas, Deus trabalhando na igreja, é que deixamos de ser pessimistas e nos alegramos. Então, o que muda a situação deles e a nossa é ver Deus trabalhando. E o que Deus diz para eles é: Ele vai colocar Zorobabel, a pedra de separação. Aqui, irmãos, a tradução prumo não é muito boa. A ideia é pedra de separação. Por que pedra de separação? Porque é ela que faria a distinção entre aqueles que confiavam em Deus e aqueles que não confiavam em Deus. É uma pedra que separa. Como o Senhor Jesus Cristo é pedra eleita para aqueles que são salvos e pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. Essa é a ideia do texto. É uma pedra de separação. E o que devemos aprender aqui então é: hoje devemos nos alegrar também. Deus está purificando a sua igreja. Deus está trabalhando na igreja. Vamos olhar para Deus usando os seus servos, edificando a sua igreja, salvando vidas, acrescentando pessoas, purificando igrejas por esse mundo. Nós não podemos desanimar. Deus nos chama hoje a olhar para Cristo, descendente de Zorobabel, e vê-lo trabalhando. Isso é que pode nos animar. Se olharmos realmente para o nosso pecado, para o pecado do irmão, para as coisas da igreja, vamos desanimar. Então, vamos mudar o foco e olhar para Cristo trabalhando na igreja. E ao vermos Cristo trabalhando na igreja, nós vamos nos alegrar. E sabe quando essa alegria será completa? Quando a igreja em que Cristo está trabalhando for apresentada de uma vez por todas, na volta do Senhor, sem rugas, máculas, ou seja, o templo já não estiver mais com defeitos. Por isso, eu e você hoje, nós não podemos desprezar os dias dos humildes começos. Nem na igreja e nem na nossa vida. Às vezes, não desprezamos em relação da igreja, mas desprezamos em relação à nossa vida. Olhamos para nós mesmos e pensamos: será que essa obra vai chegar ao fim? Mas veja, irmãos, Paulo dá uma palavra de alento aos irmãos em Filipos, e essa palavra serve para mim e para você hoje. Ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele disse isso àquela igreja, é verdade, mas isso serve para nós hoje. Quando começamos na fé, é um dia de pequenos começos, mas isso não significa que nós não podemos avançar na fé. Cresça em santificação. Pare de olhar somente para os pecados e olhe para a graça de Deus. Pare de olhar os defeitos da igreja e olhe para o que Cristo está fazendo. Esse texto é sempre bendito na minha vida, sabe, irmãos? Especialmente esse verso 10. Porque quando eu olho para a igreja no mundo, às vezes eu sou realista pessimista. Mas quando eu leio essa passagem, eu lembro: Cristo está trabalhando. O problema não é Ele. O problema sou eu, que não vejo. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Vamos ver Cristo trabalhando. Agora, a mensagem a Zacarias. Vamos voltar ao verso 1. O verso 1 até o verso 5 e o 10c ao 14 são a mensagem de Deus para o profeta. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos,
um para cada das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Aqueles 7 olhos, olha, verso 10c, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, ou filhos do azeite, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Agora, irmãos, é a mensagem ao profeta, ou o que Deus tinha para ensinar ao profeta. Veja, a mensagem dele começa com ele dizer que ele foi despertado como de um sono. Por que isso acontece? A mensagem que ele recebeu antes foi o capítulo 3. O capítulo 3, o profeta participa de uma cena celestial. É como se ele estivesse no céu, vendo as coisas que acontecem no céu, e isso o deixa atordoado, principalmente a mensagem do capítulo 3, porque a mensagem do capítulo 3 é: perdão em um só dia. E isso para o judeu era algo estranho. Como assim algo estranho? O autor de Hebreus, interpretando a administração de Deus na antiga aliança, ensina-nos que todos os anos, no dia da expiação, o sacerdote fazia sacrifício por si e pelo povo, rememorando os pecados. Olha, rememorando os pecados. Então, para ele é natural o quê? Trazer de novo à lembrança os pecados. E a mensagem que ele recebeu de Deus é: perdão em um só dia. Na cruz de Cristo, um só dia, perdão. E isso fez ficar pasmo. Por isso ele vai receber uma nova palavra como se estivesse atordoado. Irmãos, essa mensagem de receber perdão num dia deve impactar as nossas vidas como impactou o profeta. É algo realmente, irmãos, grandioso da palavra de Deus. Você e eu, gratuitamente perdoados pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Como diriam os jovens, né? Uau! O que é isso? Perdão sem precisar comprar a minha salvação? Sim. Sem precisar de viver pela lei para isso? Sim. E é essa mensagem que deve também ser pregada nos púlpitos e pregada por cada um de nós. E que deve atordoar cada um de nós, cada vez que ouvi-la. Sabe, irmãos, temos um hábito também ruim de tornar as coisas espirituais e grandiosas comezinhas. Estamos tão acostumados a nos alimentar da palavra, esse mel preciosíssimo, que às vezes esquecemos que é a palavra de Deus, um mel para as nossas vidas, algo grandioso e precioso. Essa mensagem tem que nos atordoar. Por isso o profeta começa narrando a sua atitude dessa maneira. Mas a mensagem para ele tem a ver com esse candelabro com as 2 oliveiras. O profeta não entende em primeira mão a mensagem, irmãos. Sabe por que isso acontece? Isso não é para desanimar a cada um de nós, pelo contrário, para nos deixar cônscios. Há coisas na palavra de Deus, como diz a nossa confissão de fé, tratando acerca da palavra de Deus, que são realmente difíceis. Eu sou pastor e eu confesso que todas as vezes que vou ensinar a igreja acerca da Trindade, me dá um comichão no estômago, porque é algo dificílimo de nós explicarmos, de nós expormos e de nós entendermos. Entender já é algo talvez inadequado de dizer, né? A matemática de 1 mais 1 mais 1 é igual a 1.
Ou seja, há coisas na palavra que são realmente difíceis, que são realmente humilhantes para nós. E aqui foi para o profeta, ele não conseguiu entender direito a mensagem, mas isso não significa que a nossa atitude deva ser, já que isso é difícil, eu não quero saber disso também. Porque a atitude do profeta aqui para nós é um exemplo. Veja que ele começa a perguntar, e ele pergunta 3 vezes, o que significa isso que eu estou vendo? Porque, irmãos, entender a palavra é necessário esforçar-se. Muitas vezes as pessoas dizem, eu leio, pastor, e não entendo. Não é porque não tem o Espírito Santo, mas é porque não se esforça para aprender. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é um livro realmente inspirado, mas é um livro como qualquer outro, no sentido de que um verbo é um verbo, um substantivo é um substantivo na Bíblia, um gênero literário de carta é um gênero literário de carta, e assim por diante. Ou seja, nós temos que ler a palavra de Deus, não como algo etéreo, mas realmente nos detendo, sem preguiça, meditando nela. A nossa leitura deve ser feita com tempo, dedicação. Há irmãos na primeira igreja de Belo Horizonte, Marta e Cassiano, que Deus abençoe a vida deles. Todo ano, eles fazem um cronograma de leitura bíblica. E uma das instruções que eles dão nesse cronograma é: tome tempo para ler a palavra. Eles nem sabem, mas indiretamente foram eles que me incentivaram a ler a Bíblia todos os anos e me deter em aprender a palavra. Assim devemos ser, irmãos. Ler a palavra de Deus não deve ser uma coisa que folheamos de maneira que eu leio e quando eu chego depois da minha leitura, eu não sei qual foi o primeiro versículo e o último que eu li. Eu não vou ser edificado assim. Você também não. Então, empenhe-se, como o profeta fez aqui. Agora, Deus é tão sábio em relação a isso, que as mensagens principais de salvação e prática, elas são muito claras. Por exemplo, não adulterarás. Não é preciso ser um gênio para saber o que significa isso. Ainda que para saber toda a implicação disso, é necessário que estudemos. Por exemplo, você sabe que o nosso catecismo maior diz que frequentar bordéis ou sustentar bordéis quebra-se o mandamento não adulterarás? Para isso é preciso de estudo. Mas veja só, é muito claro, não adulterarás. Então, irmãos, Deus nos deu de maneira muito clara algumas coisas. Agora, qual é a mensagem então para o profeta? A mensagem começa no verso 10c, ele diz: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Em primeiro lugar, Deus está mostrando ao profeta, antes de você entender completamente o que significa isso, eu quero que você aprenda algo, Zacarias. Os meus olhos estão sobre toda a terra. Isso significa o quê? Deus está supervisionando e controlando todas as coisas. Lembre-se, irmãos, eles estão construindo o templo, há muita oposição, as coisas são difíceis, os realistas estão dizendo do seu coração, isso não vai dar certo. Então Deus está dizendo para ele: em primeiro lugar eu quero te ensinar, profeta, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não sou alheio às coisas deste mundo, pelo contrário, eu as controlo, elas estão debaixo do meu cuidado providencial. Aprenda isso. Eu não somente vejo, mas nada sai do meu controle. Eu sou soberano. Essa é a primeira lição que Deus tem para ele. Ou seja, você acha, Zacarias, que o projeto vai falhar? Eu estou vendo. Por isso, irmãos, nós não devemos ser como crianças agitadas, mas devemos nos aquietar e saber que Deus está controlando todas as coisas. Ele está vendo a nossa vida,
Ele está vendo a nossa igreja, Ele está vendo a situação da igreja dele em todos os lugares, o avanço do Evangelho. A primeira coisa que temos que aprender é os olhos do Senhor. Deus está vendo e controlando todas as coisas. Mas o que o profeta não entendeu direito é a mensagem do candelabro, que é suprido por azeite dourado. Irmãos, essa mensagem quer nos ensinar acerca do Espírito Santo. O azeite na palavra de Deus refere-se à unção com o Espírito Santo, tanto a capacitadora quanto a unção dele, salvadora nos homens. Então esse azeite dourado aqui está apontando para algo que Ageu, o contemporâneo dele, havia pregado, e que nós pela manhã vimos. Ageu 2:5, Deus disse: olha, segundo a aliança que eu fiz com vocês, o meu Espírito está habitando no meio de vocês. Porque a mensagem deste capítulo principal é pelo meu Espírito. Então, se é pelo meu Espírito, é necessário que ele esteja habitando no meio de vocês, e não somente habitando no meio de vocês, mas suprindo vocês daquilo que vocês precisam. O azeite dourado aqui é a ideia de que Deus está suprindo o seu povo através do Espírito Santo. Os esforços deles não serão inócuos, porque o Espírito Santo está suprindo cada um deles para realizar a obra de construir o templo. E é isso que também precisamos hoje, irmãos. O doutor Elias Medeiros disse que um dos grandes problemas dos pastores nos dias de hoje, e dos membros em geral, é que somos vazios do Espírito. Temos pouco, entre aspas, do Espírito Santo nas nossas vidas. Não procuramos ouvir o que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Eu não vou ter domínio próprio se eu não me encher do Espírito. Eu não vou ter alegria se eu não me encher do Espírito. Nós estamos muito vazios do Espírito Santo. Deve ser busca diária do crente, encher-se do Espírito Santo, ser forte na fé. Sabe por quê, irmãos? A obra do reino, a obra da igreja do Senhor, é sempre pelo Espírito Santo. Por que será que às vezes há poucas conversões? Falta Espírito Santo. Por que poucas igrejas firmes, eu não estou falando de igrejas plantadas sem nenhum fundamento, são plantadas porque há pouco do Espírito Santo. Então a mensagem é: o Espírito é que vai encher vocês, e a mensagem para nós é esse Espírito quem vai nos encher, mas devemos procurar encher dele. A última questão que ele ensina aqui é: o que são as duas oliveiras? Essas duas oliveiras, irmãos, diz o verso 14, são os dois ungidos do Senhor. Lembre-se, o capítulo 3 está falando de Josué, o sumo sacerdote. O capítulo 4 de Zorobabel, o líder davídico. Então esses dois ungidos, que são as duas oliveiras, são estes homens que estão ali por Deus para superintender a obra. Mas o que Deus está ensinando é: veja, eles estão aí como líderes da obra, mas quem está enchendo os dois sou eu pelo meu Espírito. Quem está trabalhando por meio deles sou eu pelo meu Espírito. E veja que eles estão trabalhando no candelabro de Deus. E essa ideia, ela é muito forte na Bíblia. O candelabro, em Apocalipse 1:20, aponta pela igreja de Deus. Diz o Senhor por meio de João: quanto ao mistério das sete igrejas que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros ou candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos,
e os candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é: estes 2 homens, eles estão trabalhando na minha igreja, pelo o Espírito Santo. Quem vai manter as chamas acesas é o Espírito Santo. Quem vai trabalhar de verdade é o Espírito Santo. Esses 2 líderes são importantes, mas quem está fazendo é o Espírito Santo. E eles nos servem para uma coisa imprescindível aqui: nos ensinar sobre Cristo. Por quê? Zorobabel, líder por meio de Davi. Josué, sumo sacerdote. O nosso Senhor Jesus Cristo é sacerdote e rei. Então, eles apontam para o grande construtor do templo, o Espírito Santo, por meio, ou Cristo por meio do Espírito Santo. Lembrando, quem que fornece o Espírito à igreja? Cristo. Quem que dá poder à igreja para trabalhar? Cristo. Então a mensagem aqui é: estes 2 homens apontam para Cristo, e é Ele quem trabalha na igreja, e Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Mas eu também não posso ser nécio em deixar de notar que aqui também há uma importante mensagem para nós que somos liderança humana no meio do povo de Deus. Essa visão traz uma visão balanceada para nós que somos líderes. É inegável, Deus age por meio de líderes. Ele sustenta, entre aspas, o povo através dos líderes. Ele alimenta o seu rebanho por meio dos pastores. Os líderes humanos têm um importante papel na economia de Deus, mas a mensagem para nós também é: não por força e não por poder. Não somos nós que sustentamos o rebanho, é Cristo. Não somos nós que trazemos o poder à igreja, é Cristo. Diz um comentarista inglês assim: em nossas igrejas poderíamos pensar nos nossos líderes, muito capazes e com dons, pessoas com boas condições, estratégias, bons ensinadores da Bíblia, concursos, institutos, tudo importante. Deus usa meios, eles nada são servos inúteis. Então, não é por força e nem por poder, é pelo Espírito. Esta é a palavra para nós líderes sermos dependentes de Deus no trabalho do reino. Esta palavra, irmãos, de dependência tem para nós 2 caminhos. Quando estivermos desencorajados, voltemos ao verso 7, não há montanha grande o suficiente. Quando estivermos nos valendo das nossas habilidades, voltemos ao verso 6, pelo Espírito Santo. E quando nos acharmos alguma coisa, voltemos ao capítulo 3, o perdão é num só dia. Então, a última mensagem desses líderes, ou que esses líderes trabalham na igreja, é para a igreja. Por quê? Se o candelabro aponta para a igreja tem uma função no mundo. É verdade, em primeiro lugar, ele aponta para Cristo, que diz: eu sou a luz do mundo. Mas em segundo lugar, veja o que Cristo disse em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz, ou seja, a vossa candeia, o vosso candelabro diante dos homens, para que vejam os vossos boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a mensagem final para nós aqui hoje é: vamos ser luz do mundo, iluminar o mundo com a luz de Cristo espargida em nós, candelabro de Deus. Conclusão, irmãos, e aplicações finais. Estas 3 mensagens nos ensinam algo importante.
Deus vai terminar a sua obra pelo seu poder. As dificuldades humanas são vencidas por Ele. Lembre-se de que Deus aperfeiçoa-nos na nossa fraqueza. O seu poder aperfeiçoa na fraqueza. Que nos vejamos assim, fracos, mas não desanimados, intimamente ligados uns aos outros, trabalhando na construção do reino de Deus. E eu quero que você hoje saia daqui cheio de júbilo. Você não está vendo, mas nesse momento, Cristo está edificando a igreja. Essa e as demais, onde a palavra de Deus é pregada com simplicidade e com fidelidade. Nunca olhe para a igreja e pense, não tem jeito. Deus está trabalhando. E nunca olhe para você e pense, não tem jeito. Não despreze os dias dos humildes começos. Que hoje seja um humilde começo para cada um de nós ser mais fiel, mais piedoso, mais dedicado à obra do Senhor, em primeiro lugar, a esse que vos fala. Que nós não desprezemos essa mensagem, porque Deus certamente vai terminar a sua obra e a pedra final vai ser colocada. E naquele grande dia, eu e você vamos ver, valeu a pena trabalhar, valeu a pena ser crente e esperar a promessa. Que Deus nos abençoe.